Salve torcedor colorado, salve Íntia de Inter, chegando com os destaques desta sexta-feira e começo falando sobre duas situações pontuais que podem fazer com que o Inter deixe de receber quase 40 milhões de reais. É forte, hein? Então se liga só. A primeira delas é uma notícia que já vem de 2, 3 semanas, é o não aproveitamento do Vini Tobias lá pelo Real Madrid. Ele não vai ficar, os merengues já deram sinal, ele teve 2 anos para mostrar, em algumas oportunidades até ganhou minutagem, mas ele não confirmou. E aí ele vai ser repassado, muito provavelmente até pegue um segundo escalão na Espanha. Mas se não for comprado, o Inter não recebe os 20% que detém ainda dos seus direitos econômicos, que redundam aí na casa de 16 milhões de reais. Então, é claro que isso não faz parte do orçamento do Inter lá, da ideia prática, né, e pragmática de dinheiro em caixa, de lucro em percentual de patrocínio, de borderô e de margem de título e classificação. Esse tipo de negócio é um negócio do paralelo. Mas naturalmente a direção do Inter cogitava que o jogador que tem um potencial em extravagância, né, tem possibilidade de se aproveitar no Real Madrid, ele fosse vingar lá e não vingou. O outro é o erro pontual e circunstancial do Robert Renan, que pode custar o Inter a bagatela de 21 milhões de reais. Os 4 milhões de euros que o Inter ganharia se o colocando na possibilidade de jogar, tendo sequência, ganhando vitrine, indo em negócio para um time europeu que pague o valor, pudesse então render ao Inter a taxa de vitrine, que é de 4 milhões de euros. Somando os 20 milhões de um lado, os 16 milhões do outro, 36 milhões em média, dá um pouquinho mais ali, estou arredondando para baixo, né? Quase 40 milhões de prejuízo. Não prejuízo, mas que o Inter deixa de ganhar. Eu acho um erro arquivar o Robert Renan, que já dá sinais de enfraquecimento do pertencimento dentro do elenco. Teve uma discussão aparentemente envolvendo ele e o Rocher. Isso não é confirmado, mas chega a nós através de algumas informações. Teve também um empresário dele que, né, dá sinais também de desgaste quando cogita a possibilidade dele nem terminar o meio do ano no Inter, que o Inter o repassasse se outro time tiver interesse. Outra informação que também circulou e que, né, a gente tem no campo da boataria, e boataria não é notícia, mas vai costurando algumas das circunstâncias que se apresentam pra gente, é que ele pediu para não jogar em Córdoba, por exemplo, né? Então tá muito arquivado mesmo, desgastado, se queimou com a torcida, com o elenco, mas eu acho que essa é a hora de dar a volta por cima, né? De mostrar que tem lombo para aguentar o passo, né? Pô, errou, velho, aguenta então uma vaia, aguenta e vai pro jogo. É 2, 3 jogos de vaia, mas que você se recupera e você dá a volta por cima. Se o Inter fosse colocar na prancha para empurrar aos tubarões todo jogador que tivesse um erro pontual no Beira-Rio, tinha uma geração toda aqui que tinha que sair no primeiro mês de contrato, né? E eu não estou aqui passando pano pro Robert Renan, eu acho que o erro dele foi infantil, foi deprimente, foi não profissional. Só que ele não pode fazer com que isso deixe ao Inter uma expectativa de 4 milhões anulada. 4 milhões de euros. Mais de 20 milhões de reais. Que não é difícil de faturar com esse jogador. Aí o Inter vai fazer o quê? Repassar ele só pelo salário para um time brasileiro, para esse time faturar? Por conta de um pênalti não convertido? Mas vamos partilhar também a margem da crítica. Porque aí tem os gols perdidos pelo Ener Valencia, pelo Maurício, o jogo apagado do Alan Patrick, do Arangues, os erros do Kudê, né? A direção que não conseguiu volantes de primeira função em tempo de escrever para o Campeonato Gaúcho por 2 ou 3 dias. Então todo mundo tem um pouco de mordida nessa maçã. Não dá para botar só no jogador que tem o erro mais letal e cabal. Pelo excesso do seu preciosismo, pela performance egoísta, mas não é só dele a responsabilidade da eliminação. O Inter não foi superior ao Juventude nos 2 jogos. E aí arquivar o Robert Renan é fazer com que o Inter deixe de ganhar. Sou completamente contrário a isso. Falando em elenco, rolou um papo também de que o Inter poderia poupar contra o Real Tomoyapo, visando o jogo contra o Bahia na estreia do Brasileiro. Não vai rolar, o Inter vai com o que tem de melhor. Talvez não dê início de jogo para alguns jogadores que tenham alguma possibilidade maior, uma margem maior de desgaste em termos de lesão. Como foi o caso do Mercado. O Mercado é titular da zaga, a gente sabe, não é o Fernando, mas o Mercado estava aí com a corda esgaçada. E aí, não precisando entrar, foi poupado. O Inter não sofreu defensivamente contra o time do Belgrano, vamos combinar. Falhou foi ofensivamente. Bom, mas então, tentando montar um provável. Rocher, Bustos, Mercado e Vitão, o René na esquerda. Por enquanto, com asterisco, ponto de interrogação ali, mantém-se o René.
Aí nós devemos abrir a meia cancha com o Thiago Maia, o Arangues, daí o Bruno Henrique mantido no banco de reservas, o Alan Patrick, o Wanderson, e aí a dúvida, Maurício ou Ener Valencia, pode ser que o Ener entre no decorrer do jogo, daí o Maurício começaria como titular, e o Borré como uma referência no ataque. E aí ficaria no banco, mas para entrar depois o Ener Valencia, e o Lucas Alário também sendo uma alternativa ao Borré. O fato é que o Alário, o Ener e o Arangues devem ter condições de jogo. Bom, falando sobre o René, a informação do Wagner Martins, e eu fui apurar com outros colegas que acompanham o treino, e elas mais ou menos coadunam, é que o Bernabé está indo muito bem nos treinamentos. E ele tem aquele perfil de linha de fundo que interessa mais ao Kudê. Mas eu, particularmente, não vejo agora uma mudança drástica dessa escalação tão rápida por parte do Kudê. Né? Que seja daqui um pouco mais uma substituição abrupta do Bernabé pelo René. Acho que é homeopático. Ele vai entrar no decorrer de um jogo, vai mostrar serviço e vai indo despacito. Né? Acho que vai ser assim. Diferente ali do Thiago Maia, que é imediato, ou o Fernando na primeira função, porque de fato tem Arangues nem Bruno Henrique que consegue exercer muito bem ela. E o Bruno Henrique decaiu muito nos últimos jogos, com isso cada vez mais reserva, facilitando essa transição das condições de meia cancha. Bom, para encaminhar o nosso papo de hoje, tá? A prefeitura já assinou com o Inter aquilo que a gente trouxe no canal no mês passado e que viralizou, mais de 250 mil visualizações e comentários, e o tempo inteiro até hoje o pessoal segue postando lá na nossa página do Instagram, que se você não conhece, siga lá o canal Íntias, né, sobre a instalação de churrasqueiras e banheiros para que a torcida colorada faça um aproveitamento mais amplificado da área verde ali do Parque Marinha, que é uma área que não pertence ao Inter, como muita gente quer criar uma narrativa, que não está sendo apossada pelo Inter, mas que simplesmente é um ambiente de extensão e de ocupação da torcida colorada durante os dias de jogos e que terá um pouco mais de conforto a partir destes quiosques e dessas condições e que só gera algum tipo de benefício para o torcedor colorado em dias de jogos e para a sociedade como um todo em todos os outros momentos. É uma das grandes iniciativas da prefeitura em termos de parceria público-privada, porque o Inter vai se responsabilizar pela manutenção desses espaços. Que assim seja com outras instituições, que o Grêmio Náutico União, que a Sojipa, que o Grêmio Futebol Porto Alegrense, que o São José, adotem espaços públicos e de alguma maneira os façam a manutenção, os mantenham e assim as pessoas tirem proveito disso. A cidade ganha, a prefeitura ganha parceiros, os clubes têm aí o seu registro social e o orçamento para isso e, bom, eu não sei, quem critica isso é só por uma granalização muito baixa, né? Passamos a régua nos principais assuntos do dia, tentamos montar uma escalação, ainda tem treinamento para o jogo da quarta-feira que vem, a tendência de um Beira-Rio lotado naturalmente, né? Estreia do Inter em casa, e depois a gente já tem a mira do Campeonato Brasileiro, que tem sido ponto crítico do Inter, por conta da demora da CBF estruturar o calendário. Mas um dos motivos é que o Inter também pleiteou junto à CBF e comandou essa reunião com os clubes lá no começo do ano, eu noticiei isso também, que o campeonato fosse congelado nas datas FIFA e a CBF está se virando nos 8 para conseguir fazer isso. E eu acho que vai conseguir, e o Inter é um dos grandes beneficiados dessa condição, porque não perde Rocher, Arangues, Borré e Ener Valencia. Para fechar, sobre IR Mina. O IR Mina é pauta do dia, mas ele não foi oferecido ao Inter, ele pode ser oferecido porque o procurador do Borré, que também é procurador do IR Mina, pode conectar essas situações e o Borré ainda, né, trazer o jogador para uma afetividade, são parceiros de seleção, são compatriotas. Mas o IR Mina naturalmente será oferecido para grandes clubes brasileiros. Ele saiu do Cagliari da Fiorentina para o Cagliari nessa temporada, tem poucos jogos, mas é um zagueiro de 29 anos, que surgiu muito bem no Palmeiras, chegou ao Barcelona, jogou em grandes equipes europeias, que tem envergadura, que tem bastante vitalidade, é um jogador que preenche os pré-requisitos do Inter. Se o Inter de fato tem interesse nesse jogador, e parece que pode sim haver um namoro, é muito por conta do não aproveitamento do Robert Renan, me parece isso. E também o entendimento que no final do ano é o fim do ciclo do Gabriel Mercado com a camisa colorada. Então seria talvez preparar o novo Gabriel Mercado. Vamos ver, vamos ficar de olho. Outro jogador que surgiu no radar ultimamente, o Wellington, esteve em campo no jogo do São Paulo ontem. Eu acompanhei a partida e o Wellington não foi bem. Aliás, o São Paulo como um todo demorou muito para se ligar no jogo. Carpini foi catastrófico nas suas tomadas de decisão. Só depois da entrada do Luciano teve um poderzinho de reação, mas não foi suficiente. E depois o goleiro Fabrício, do Nova Iguaçu, que pareceria
mais bem encaminhado e não pintou ainda. Mas vamos combinar que o Nova Iguaçu ainda está envolvido em final, apesar do título estar com uma mão e meia, tá uma taça e meia na mão do Flamengo, mas deve ser o Fabrício mesmo, tá? E aí acho que mais o atacante já da Ponte Preta fecharia um novo pacote aí nesses meados de abril, mas o Mina, né, seria só pro meio da temporada, quando encerra o vínculo dele com a equipe italiana do Cagliari, tá bom? Cheguei no oferecimento de Noig Bauer, a nossa história é chocolate, e você é convidado para dar o like no vídeo, se inscrever no canal, mandar o teu comentário e vir com a gente. Um grande abraço e tchau!